o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, o Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Estamos aqui no canal Jesus Cristo é o Salvador. Especificamente, é um corte do Eu Acredito Podcast, uma entrevista com o pastor César Cavalcante, onde o seguinte tema será tratado: se Deus é amor, por que mandou, matar crianças? E aí vem depois resposta impactante do pastor César Cavalcante. Botaram até na thumb, né? Que explicação! Por isso Deus mandou. Já quero dizer de antemão que eu não tenho nada contra o pastor César Cavalcante, a pessoa do pastor César Cavalcante, nem como pai, nem como irmão, nem como marido, nem como cristão, nada disso. Mas, obviamente, a explicação que ele traz aqui é balela e eu vou provar, vou demonstrar para vocês. Exatamente, sem enrolação, sem blá 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 de argumentos, não, vamos para realidade histórica e exegética do texto, tá bom? E das demais coisas que ele vai acrescentar ali também. Vocês sabem como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Lembrando que o link deste corte estará na descrição deste vídeo, beleza? Então, vamos lá, sem delongas, sem demoras, vambora, play! 1 Samuel 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Para castigar Amaleque, pelo que fez, quando eles estavam no deserto. Agora veja só. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Lendo por aqui é muita, vamos humanizar, é muita crueldade de Deus mandar matar as crianças de peito, né? Naquele caso, essa pergunta é difícil. Esse assunto é complexo. Não é. Mas o rei de Amaleque se chamava Agag. E lá no livro de Esther aparece um cara chamado Ramã, séculos depois. E esse cara, se você ler o livro de Esther, você vai perceber que o Ramã, ele odeia judeus gratuitamente. Por exemplo, ninguém fez nada para ele. Ele não gostava do Mardoqueu, a gente fala Mardoqueu em português, né? Ele não gostava do Mardoqueu, ele não gostava de ninguém que fosse judeu. E ele conseguiu fazer com que o rei desse a ele, com anel, com selo do rei, um documento em que em um dia X do mês tal, todo judeu fosse enforcado. Todo judeu, a começar por como a gente fala Mordecai, em português? Mardoqueu. A começar por Mardoqueu, todo judeu tinha que ser enforcado naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Aí você fala assim, mas você está fugindo do assunto, eu estou perguntando dos amalequitas. Então, quem é esse cara, Ramã? Ele é amalequita? Ramã, a Bíblia chama ele de Ramã, o Agagita. Só que Agagita não é um povo. Se você pesquisar quem é Agagita que mora onde? Não é um povo. Esse cara é descendente de Agag, que é o rei dos amalequitas daquela época. Ou seja, um cara sobrou e foi nascendo outro. Esse cara, um cara, quase destruiu todo Israel da época. Um cara. Rapaz. Entende? E ele só não destruiu por conta da rainha Esther. Claro, a Esther, na verdade, é aquela moça que ganhou uma espécie de Miss Universo da época e ganhou o casamento com o rei. E ela virou esposa do rei.
E aí ela proclama um jejum de 3 dias, não sei o que lá, lembra, né? E aí, a partir daí, Deus tirou o sono do rei, inclusive, e tal. E aí o descendente do Agag, que era malequita, acaba sendo enforcado na forca que ele construiu para o Mardoqueu. Mas veja, um cara quase conseguiu destruir todos os judeus daquela época. Inclusive lá na diáspora, lá quando eles estavam no exílio. E então, o que eu vejo? Voltando lá para o texto dos Amalequitas. 1 Samuel 15. Deus, ele intervém na história para preservar a história da redenção. Naquele contexto, os Amalequitas eram um problema para a história da redenção. Então, sai da frente. Então, se eles conseguissem eliminar Israel, por exemplo, como é que ia fazer para que o descendente de Davi sentasse no trono? Como ia fazer? Sendo que se eles conseguissem obliterar Israel naquele momento. Então, a conta que eu faço é essa. Eu sei que não é simpática essa conta que eu estou fazendo, mas infelizmente é essa visão que eu entendo desse texto assim. Agora vamos à realidade, à verdade. Eu vou te mostrar a verdade, tá bom? E aí depois a gente volta, né, para a conclusão da fala do pastor César Cavalcante. Ele expôs a visão dele. Eu não interrompi propositalmente, eu não interrompi, deixei. Então ele concluiu, essa é a visão que eu tenho do texto, beleza? Agora vamos à verdade nua e crua deste texto. Estou aqui no meu e-book, O Deus da Guerra, Ordens de Extermínio na Bíblia. Estamos aqui logo no capítulo 1, página 5, após a introdução, e nós já vamos tratar do texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, especificamente. Vamos direto aqui, já leram o texto, nós já conhecemos o texto, vamos entender. Aqui comigo o papo é reto. O texto é explícito, meu querido, exatamente. Não há margem para interpretações metafóricas ou simbólicas. A história da redenção. Sabe por quê? Deus ordena Herem. Exatamente. É isso que ele ordena. Herem. Um termo hebraico que significa destruição consagrada ou aniquilação total. Essa palavra aparece diversas vezes no Antigo Testamento para descrever ordens de extermínio absoluto, onde nenhum sobrevivente deve ser poupado. Os amalequitas são retratados na Bíblia como inimigos históricos de Israel. Segundo o relato bíblico, o conflito começou quando os amalequitas atacaram os israelitas no deserto, logo após a saída do Êxodo. Então está aqui a passagem, ó. Êxodo 17, 8 a 16. Essa batalha é vista como ponto de partida para uma inimizade duradoura entre dois povos. Só que o problema é que isso é uma narrativa construída. Esse é o grande problema. A arqueologia, no entanto, não fornece evidências concretas da existência dos amalequitas como um povo distinto. Seu nome pode ter sido usado na Bíblia para representar tribos nômades que habitavam o Negev e a península do Sinai. Se os amalequitas existiram como um grupo étnico separado ou foram uma construção literária para justificar campanhas militares posteriores, ainda é uma questão em aberto. Então está aberto. Significado de Haran no conceito de guerra santa. Meu amigo, você gosta de criticar o pessoal lá da jihad islâmica? Haran, meu amigo. Não adianta chorar. Discute contexto. Não vem discutir comigo, não. A palavra Haran é central para entender essa passagem. Diferente de uma guerra comum, onde os prisioneiros poderiam ser tomados e riquezas saqueadas, o Haran exigia que tudo fosse destruído sem exceção. Não era uma guerra por recursos, mas uma aniquilação total ordenada por Deus. Esse conceito não era exclusivo dos israelitas.
Os assírios, por exemplo, registraram campanhas militares onde cidades inteiras foram queimadas e populações massacradas em nome de seus deuses. Então, o que você está vendo reproduzido no texto da Bíblia hebraica não tem nada a ver com uma questão de uma aliança, de uma redenção futura. Era uma prática comum utilizada por aqueles povos do Antigo Oriente. A aniquilação total em nome do seu Deus, o extermínio total em nome do seu Deus. Então, os israelitas bíblicos não eram diferentes dos assírios, por exemplo. Entendeu agora? Esquece esse negócio de história da redenção e tudo mais. Prática comum. Elimina, tá bom? E é compreensível até essa literatura em uma leitura pós-exílica, onde eles estão retornando para a sua terra que estava ocupada. Você acha que não ia pegar bem uma ordenzinha dessa? Elimina todo mundo. Passa o rodo em geral. A destruição total de inimigos era vista como uma forma de agradar a divindade e purificar a terra conquistada. Ah, agora eu entendi. Por isso que dá problema com Saul. Então não tem essa de história da redenção, de que é cruel. É cruel no sentido histórico, que era uma prática comum, infelizmente. Tem nada a ver com Deus, com uma divindade, com Javé falando alguma coisa, não. É apenas do escriba reproduzindo o seu contexto sociopolítico-militar. Ocupar a terra, detonar tudo, extinguir a cultura, que extinguindo a cultura anterior, eu extingo seus deuses também, a adoração a seus deuses, eu apago o seu passado. Eu posso, usando um termo moderno, sendo anacrônico, dar um reset na terra, dar um reset cultural, um reset linguístico e passar a ocupar aquilo ali. Então mata todo mundo, a terra é nossa. A ideia é essa e ponto final, entendeu? Então, esse e-book, o link para você adquiri-lo, está na descrição, tá? Que eu trato de diversas passagens, não somente esta, em que há ordens de extermínio na Bíblia. Inclusive, esse e-book aqui, né? Eu já estou na segunda edição dele e eu vou transformá-lo em um livro. Então, futuramente vai ter uma versão expandida, tá bom? Desse livro aqui, desse e-book, vai se tornar um livro, esse e-book aqui. Link para adquiri-lo está na descrição, tá bom? Então é molezinha, ó. O Deus da Guerra, ordens de extermínio na Bíblia. Preço camarada, verdades ocultas da Bíblia, sempre R$19,90, né? Os e-books estão nesse preço, R$19,90, ok? E sobre Esther? Vamos falar umas verdades também sobre Esther. Vamos lá, minha obra também, O Inferno Não Existe. Página 14. Exatamente, eu tenho que falar sobre o livro de Esther para falar acerca de algumas implicações em relação à deusa Estar, Inanna e a sua descida ao submundo. Então eu trago uma contextualização acerca de Esther. Esther nunca existiu. Aquele túmulo de Esther que o pessoal fica lá venerando, né? É falso, é da Idade Média, não tem nada a ver com Esther histórica e eu vou lhe provar o porquê. Eu vou lhe provar. Então vamos lá. Página 14 da minha obra, o meu livro, só tem versão impressa, tá? O Inferno Não Existe, o perigoso livro de Esther. O livro de Esther, na totalidade de sua composição, conforme atestado por Aaron P. Drucker, em seu artigo publicado na The Open Court, é uma obra de ficção literária repleta de erros históricos, imprecisões e equívocos acerca dos costumes, leis e cultura persa. Não existe, até o presente momento, 2024 da Era Comum, que foi quando eu escrevi, né, publiquei o livro, qualquer cultura material que ateste, evidencie ou apresente mínimos indícios de uma rainha judia durante o período do Império Aquemênida, cujo nome foi Esther ou Radassa. Calma que o buraco vai ficar embaixo. Calma que o buraco vai ficar embaixo. Os nomes dos personagens principais do livro, Mardoqueu ou Mordecai, Esther, Radassa,
Amã e Vaste são nomes de divindades mesopotâmicas conhecidas na antiguidade. Nomes que o escriba se apropriou para construir a história do livro de Ester. Tal como uma história babilônica antiga, o livro reconta a grande vitória de Marduk e Ishtar, os deuses de Babilônia, sobre seus inimigos Amã, Zeresh e Vaste, os deuses de Elão. Então, este nome Amã, que o César Cavalcante vai querer falar que é a Gagita, dentro da construção literária do livro de Ester, isso aqui era um deus, era o deus Omã, que vira Amã na Bíblia. Zeresh é a esposa desse deus. Vaste também é uma divindade antiga, todos relacionados a Elão. Elão era um território, uma cidade inimiga de Babilônia. Então é a vitória dos deuses babilônicos sobre os deuses de Elão. As tradições da deusa Ishtar e Nana estão presentes na literatura bíblica, sejam por elementos mitológicos remanescentes, paralelos textuais diretos e indiretos, ou até mesmo textos que fazem críticas diretas ao culto desta divindade. Culto este possivelmente ainda praticado de acordo com a evidência interna da Bíblia no território do Antigo Israel por volta do século VI antes da Era Comum. Então, quando você está lendo sobre Ester, você está lendo uma obra ficcional. É isso que você está lendo. Eu tenho uma playlist aqui completa, uma playlist completa, analisando todo o livro de Ester. E, obviamente, que futuramente eu também vou publicar um livro sobre Ester. Toda a história de Ester é ficcional. Toda a história de Ester é ficcional. Tudo. Um livro cheio de mentiras, cheio de imprecisões. E o pano de fundo que dá os elementos para a construção desse livro é essa história, essa peça babilônica, esse teatro, essa historieta babilônica da batalha de Ishtar, juntamente com Marduk, contra Amã, Zeresh e Vaste, tá bom? Que são entidades elamitas. E eu coloco tudo aqui, ó, nas notas explicativas finais aqui deste capítulo, tá bom? Aqui. Marduk era um antigo deus mesopotâmico e patrono da cidade de Babilônia, que ganhou proeminência no primeiro milênio antes da Era Comum. Inanna Ishtar, deusa da guerra, do amor e da fertilidade. Na antiga religião mesopotâmica, ela foi associada à beleza, à fertilidade, à lei divina e ao poder político. Então tem tudo aqui, ó. Urban, aqui, ó, deus elamita. A obra para você ver sobre ele, ó, eu coloco aqui, ó. Olha a obra aqui, eu coloco o livro para você ler e estudar sobre ele, e ainda te falo a página que está falando sobre esse deus, Amã, Urban, Omã, tá? Tem as variações de pronúncia, ok? Então, Zeresh, Gerusha, Kirisha, deusa elamita. Então eu coloco aqui também para você a obra, onde você pode encontrar isso, e ainda te dou a página da obra. Você entendeu o nível desse livro aqui? Vaste, uma antiga divindade elamita ou indo-ariana, onde você encontra essa informação. Coloco aqui para você, ainda digo a página, as páginas que estão essa informação. Elão, uma civilização antiga localizada no extremo oeste e sudoeste do atual Irã, estendendo-se desde as terras baixas do que é hoje o Cuzistão, do que hoje é o Cuzistão, a província de Ilã e uma pequena parte do sul do Iraque. Então, eu trago aqui tudo direitinho para você, não somente ali no livro, mas nas notas explicativas também. O meu livro, O Inferno Não Existe, link na descrição, tá bom? Você pode comprá-lo na Amazon, na Booktube e também no Clube de Autores. Também tem outros marketplaces também, você já encontra o meu livro. Qualquer dúvida, digita no Google O
Inferno Não Existe, de C.A. Costa. Todos os resultados da primeira página serão o meu livro. Só digitar livro O Inferno Não Existe, de C.A. Costa. C, espaço A, espaço Costa. Faz essa pesquisa, vai aparecer o meu livro na primeira página do Google para você. Beleza? Então, ó, tudo que o César Cavalcante falou, você esquece. Tudo que ele falou, esquece. Ali é aniquilação, sim, não tem nada a ver com redenção, prática comum sociopolítico-militar dos povos do Antigo Oriente, eles faziam isso mesmo, exterminavam, iam para dentro, e é isso. Tem nada a ver com ordem divina de Deus e não sei o que lá. Prática comum, pega o inimigo, extermina, mata, aniquila, acabou. E na Bíblia hebraica ainda ganha um status de guerra santa. Não tem nada a ver com Amã, o Agagita. Amã representa uma divindade antiga, assim como Esther e Chitá, assim como Mordecai, Mardoqueu, Marduk, assim como todo livro é uma obra ficcional. Erros bizarros. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Pega a minha playlist aqui do livro de Esther. Vou deixar na descrição deste vídeo, assim também como o link desse corte aqui, assim como o link de todos os meus e-books e também o link para você adquirir o livro O Inferno Não Existe. O texto é difícil, eu comecei falando, mas é Deus intervindo. O Deus da Bíblia, ele intervém. Ele interfere. Isso significa que não foi ele que determinou tudo que está acontecendo. Porque um Deus que determinou tudo não tem que interferir em nada. Então, se ele interfere, ele intervém, então é porque ele está entrando com algum tipo de provisão. E naquele caso, a provisão era para a manutenção da existência de Israel, e para que isso acontecesse, tinha que extirpar essa descendência, esse pessoal que ia o tempo todo perseguir e tentar matar Israel, e a prova é o livro de Esther, porque um cara com rasa conseguiu matar todo mundo. Nunca tinha parado para ouvir uma explicação dessa, mas o Mateu aqui, talvez, ele ia te cutucar. Quem? É um artista. Não lê, pô! Tu estuda! Nunca tinha parado uma explicação dessa. Estuda, pô! Mete a cara, vai sem medo pra cima dos estudos. Lê obras acadêmicas, história, arqueologia, exegese. Sai da superfície, pô! Caraca! Uau! Nunca tinha parado. Nunca tinha parado para ouvir uma explicação igual a minha, igual que tá nos meus livros, né? Aí eu acreditava em você, que realmente tem que pesquisar, tem que ler referências bibliográficas internacionais, porque tem pouca coisa no Brasil publicada sobre esses temas que eu abordo aqui. Aí tudo certo. Aí eu até, humildemente, realmente... Mas não porque eu sou bom, é porque realmente nós temos pouca literatura aqui no Brasil. Mas quem quer correr atrás hoje em dia, em tempos de inteligência artificial, né? Quem quer, corre atrás e consegue, né? Uau! É muito caô, cara. O Mateu aqui no meu lugar. O Mateu aqui no meu lugar, ele ia te cutucar e te provocar fazendo a seguinte pergunta. Vamos lá. Se Deus interviu para poupar os judeus por causa dessa situação aí envolvendo Saul e na consequência veio Amã, por que ele também não intervém destruindo Satanás de uma vez por todas? Por que ele deu asa para a serpente, no caso Satanás, se ele promove o mal da humanidade? Bom, vamos lá. Primeiro, Satanás não promove o mal da humanidade. Quem promove o mal da humanidade são os próprios seres humanos. Satanás influencia os seres humanos. Ele é uma influência. Por exemplo, vamos falar que Satanás é a antiga serpente porque está na Bíblia. Então, o casal, eles caem e rompem com Deus por conta própria. A influência é maligna, mas a decisão era do casal. Até quem é calvinista, ultra, mega, master blaster, entende que Adão tinha escolha. O Adão tinha escolha. O Adão tinha livre-arbítrio. Entende? Então... Se for o Marcos Granconato, não.
Marcos Granulado. Super, ultra, cooper, hiper, mega calvinista. Para ele, não. Ele terminou tudo. Do alto do privilégio dele, ele pode falar isso, né? Você imagina, não vou nem imaginar, deixa pra lá. Eu falo um negócio que não vale a pena, não. Vambora, vamos seguir aqui. O mal não é um ser, não é um ser que é o mal. Olha aí, ó. O mal é o resultado da escolha de seres. Eu não consigo enxergar o diabo. Tá flertando. Olha, tá flertando com conceitos esotéricos. Isso aí é esoterismo cristão, hein? Satanás. Na vista do conceito Zoroastra de Arimã. A gente gosta sim. Aí os fundamentalistas detestam às vezes o César porque ele deixa o cérebro falar às vezes, e o cérebro fala. Né? O pessoal não gosta, não. O diabo como sendo o mal. Olha aí, ó. Como você sugeriu, ou como muita gente pensa. O diabo não é o mal. Ele pode ser a mais maldosa das criaturas, porque ele tá fazendo todo mundo cair. Ele peca desde o princípio. Voltou pra... que chatice isso, vai. O pai da mentira, não sei o que lá, tal, tudo bem. Mas ele não é o mal, porque o mal não tem essa antítese de um Deus do bem e um Deus do mal. Dois seres que estão num duelo e o campo de batalha é aqui na Terra, então você é de qual time? Não é isso. Não é essa a lógica da Bíblia. Embora seja essa a lógica que as pessoas têm, mas o diabo da Bíblia não está montando. A lógica da Bíblia na alegoria do milênio é essa, Apocalipse capítulo 20. A alegoria do milênio é essa. Todo o arcabouço angelológico do Novo Testamento, que é oriundo do livro de Enoque, pode bater a cabeça, pode reclamar, pode até dizer que não vai mudar o fato que porque vocês não leem porcaria nenhuma, vocês que são crentes. Vocês leem muito mal a Bíblia, que supostamente carregam embaixo do braço, quanto mais ler e se especializar em literatura apócrifa ou pseudepígrafe, que vocês nem sabem as origens da crença de vocês. Eu tô até hoje aqui, ó, fiz o desafio do Pix, ninguém veio. R$10.000 para quem mostrar um texto no Antigo Testamento que fala que Javé tem um filho divino, que esse filho divino iria encarnar, morrer e ressuscitar o terceiro dia. R$10.000. Até agora nada. Ninguém trouxe um texto do Antigo Testamento que fale sobre isso, porque não existe. Então, vocês nem sabem no que crer. É cumprimento das Escrituras. Quais Escrituras? Eu já sei quais Escrituras são, em grande parte. Mas a maioria acha que é o Antigo Testamento. Aí pega aquelas alegorias, aqueles midrash, Salmo 22, Isaías 53, Isaías 7:14. Aí fala aquele midrash de maluco, Salmo 2, aquela coisa de maluco. E aí tá vendo aqui, é Cristo revelado. É porque você não tem o Espírito Santo. Não tem espenta mais new. Assim como Satanás nada mais é do que essa ressignificação de Arimã, de Angra Mainyu, do zoroastrismo. Não há dúvidas sobre isso. Na academia ninguém duvida disso. No judaísmo não existia esse conceito. Eles voltam com esse conceito quando vem do cativeiro. Depois tiveram contato com as doutrinas persas. Os judeus que tiveram contato com as doutrinas persas é que voltam com essa questão. E eu falo sobre isso no capítulo 5 do meu livro O Inferno Não Existe. Está no capítulo 5 do meu livro. Capítulo 5. Eu vou falar do inferno persa e eu tenho que falar como que os judeus tiveram contato com a cultura e a religião e as mitologias persas. Está no capítulo 5 do meu livro, desse livro aqui, ó. O Inferno Não Existe, link na descrição, ok? Então, vamos lá. Num time, por exemplo, como as pessoas acham. Tem até gente que faz pacto com o diabo. Mas na Bíblia o diabo não faz pacto com ninguém. Ele tá... A lógica de Satanás é
Não tem pra mim, então não tem pra ninguém. Quem eu conseguir derrubar, eu vou derrubar. Ele só quer derrubar mesmo. Não tá montando uma equipe que as pessoas falam que tem até no inferno, com mesas, reuniões, não sei o que o diabo fica lá no inferno fazendo reunião pra dominar o mundo, não sei o que. Eu não consigo enxergar isso, não é o diabo da Bíblia, pra mim. Vamos aos comentários, eu sempre gosto dos comentários. Vamos lá. Verdade. Tem muitas coisas que passam desapercebidas quando lemos e meditamos na Bíblia. O que o pastor falou faz maior sentido. Eu falo, cara. Tem muito alienado, cara. Eu falo, pessoal, faz sentido. Não faz sentido nenhum o que ele disse. Nem se fosse dentro apenas de um contexto estritamente bíblico. Não faz sentido nenhum o que ele disse. Mas tudo bem. Vamos lá. No fim, o ser humano é que é cruel de verdade. Todos aqueles que não buscam compreender por suas próprias escolhas, sem dúvida, cometeriam verdadeiras crueldades se não houvesse sentimento que os impediria. E são esses mesmo que criticam a Deus, mesmo havendo resposta. É novinho, né? Coitado, tá? Rapaz, é complicado. Não concordo, tudo tinha que acontecer do jeito que Deus determina. Assim foi desde o princípio. Esse é calvinista. É isso aí, pô. É isso aí, caramba. Tem que ser assim mesmo. Tudo que acontecer de ruim na tua vida, tu leva de boa. Foi Deus. Perdi o dedo, foi Deus. Perdi o braço, foi Deus. Ele é calvinista? Perdi a perna, Deus. Fali, Deus. Tô passando fome, Deus. Tô na doença terminal, foi Deus. É vontade dele. Cada maluquice, cara, cada maluquice. Anda com os sábios e serás sábio, mas os companheiros dos tolos afligidos. Não entendi nada que ele quis dizer. Tá dizendo que ficou sábio depois. Eu assisti essa explicação aí de malabarismo. Não, faz comigo não. Deus não está em guerra contra criaturas que ele mesmo criou. Não existe outro Deus a não ser ele. Calvinista é forte ali de novo. Podia ter mandado uma chuvinha forte, terremoto ou maremoto. Deus não ia deixar acabar com Israel. Isso aí é pessoal. Israel, caramba. O diabo é oportunista, Deus tem um plano e ele sabe todas as coisas. Os deuses assírios também sabiam de todas as coisas. E os caminhos de pensamento deles são mais altos e superiores que os nossos. Isso aí que tá em Isaías, tá pegando de Ahura Mazda, hein? Ahura Mazda que sabe todos os planos. Javé é bélico, ó. Deus da chuva, do clima, da tempestade. E aí quando chega no livro do profeta Isaías, ele vira a copiazinha de Ahura Mazda, a ponto de consagrar Ciro, meu ungido. Eu vou escrever algo aqui que pode soar mal. Escreve: toda criança será um adulto e poderá ser bom ou ruim. Só Deus sabe de tudo. Deus sabia quem era aquele. Nossa, eu nem vou ler isso. Realmente, meu amigo, realmente soou muito mal o que você escreveu. Pastor César Malabarizante. Eu vou comentar. Eu curti, comentei. O pastor até tentou, mas não explicou, nem justificou nada. Curti também. Satanás apenas entra pelas brechas que nós mesmos abrimos, portanto vigiar é o melhor a se fazer. Menos mal. Faz sentido até dentro de um contexto mais esotérico. Ainda que ele não saiba que é Satanás. Sou cristão e não acho que há uma explicação lógica. Apenas explicação de acordo com o que acreditamos. Ponto, curti. Hipoteticamente falando, o diabo está enganando todas as ovelhas. Ih, rapaz, vou curtir isso aqui. Não respondeu nada, só enrolou, não tem desculpa. Ótimo, curti. É isso aí mesmo. Tem um pessoal que tá pensando, hein? A palavra de Deus diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. É evidente que o diabo não somente influencia, mas também causa o mal no mundo. Eita.
César tá errado. Isso é uma percepção dele, não da história. Curti. Sei lá, é muita contradição. Eu não consigo enxergar um Deus assim. Dá a impressão de um Deus cheio de mimimi, que perdeu o controle da situação, da criação, e aí foi preciso... Pô, já curti, não precisa nem ler tudo, não. Já tô curtindo aqui já. Da criação, aí foi preciso um monte de gente se ferrar para que tivesse alguém e restaurasse a ordem do... Olha aí, ó. Cheguei a bater no microfone sem querer. Olha aí, ó. Então tem gente acordando, hein? Tem gente acordando. Um Deus carente que precisa ser adorado o tempo todo e temido. A religião criou isso. Tanta gente bacana nesse mundo e Deus só revelou pra gente canalha, assassino e corrupto. Nossa. Sensacional. Vou comentar aqui, ó. Sensacional. Vou botar aqui, ó. Comentei aqui. Sensacional. E olha aqui o Dino. Ô, Dino. Ó o Dino aqui. Enfim, as lendas sobre... Olha aqui o Dino. Fala, Dino. Vou botar aqui. Fala, Dino. Fala, Dino. Olha ele aqui, rapaz. Aparecendo no canal Jesus é o Salvador. Deus nunca mandou sempre uma pessoa usar o nome de Deus para justificar a guerra. A morte ao paz, hoje em dia também, pastores... Olha aí, ó. Olha aí, curti. Porventura é pecado questionar a Bíblia em si, porque às vezes penso que a Bíblia ela foi traduzida pelos romanos, os próprios que sacrificaram Jesus Cristo. Essa tradução, meu amigo, vem para verdades ocultas da Bíblia, vem. Tem outras teorias também. Tem uma que diz que se usava muito no Velho Testamento linguagem hiperbólica, exagero de expressão. Tem muito mesmo. Isso é verdade. Por isso eu acho a Bíblia impressionante, porque não dá para cravar e dizer que é assim, pronto, se analisar, estudar, meditar e ver que não é fato, né? Porque se o cara tá utilizando-se de linguagem hiperbólica, é porque tá fazendo hipérbole, porque também não é fato, né? Não é fato histórico, não é fato verídico. A Bíblia é pura contradição. Quem espelhar a sua vida nela vira tirano ou esquizofrênico. Calma, não é assim também, não é assim também. Satanás cristão não existe. Eu curti aqui. É interessante, bem interessante aqui os comentários. Tem uma galera aqui engajada em realmente tentar entender a questão. Outros estão ali fazendo sua apologética. Mas olha, fiquei impressionado. Muitos comentários lúcidos, até da galera aí que tá mais ali na defesa do texto. Parabéns aí. Será que tá surgindo uma nova geração de uma galera mais instruída? Eu espero que sim, sinceramente, estou sendo irônico não, eu espero que sim. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo aqui, ó, o corte está na descrição, tá bom? Muito obrigado por terem assistido aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Eu não sou ateu, você sabe disso, mas, meu amigo ateu e agnóstico, se você não crê, não acredita em um Deus, olha, sinceramente, para mim está tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração, e ser sincero, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand.